bem, desde que a câmera tá embaçada. E a luz, pra poder esconder esse rosto feio. Opa. Não sei se tá gravando, então eu vou tirar. É o meu fone. Enfim, eu não sei, desde que eu comecei a fazer, a oscilação tá sendo bem positiva, porque eu oscilava entre 0 e 5 normalmente as visualizações. Eu ficava muito feliz com 5. Mas como criador de conteúdo, a gente sempre quer ter mais. O fato é que provavelmente ou não vai dar certo, porque eu tô caminhando pra ir pro 100% original, e isso não vai dar certo, porque ninguém 100% original normalmente tem sucesso, a não ser aqueles caras que tem aquelas habilidades com mecânica. Eu não tenho esse tipo de habilidade. Se eu tivesse um computador, eu podia fazer projetos, literalmente projetos, porque eu sei fazer isso e falar, porque eu vi um cara, eu não vou lembrar o nome do canal dele, que ele mostrava as habilidades dele dentro daquele contexto de apocalipse. Foi na época quando The Walking Dead entrou em crise que eu conheci ele, mas ele é bem diante de The Walking Dead. O quê? É maravilhoso o canal dele. Eu não vou lembrar, nem lembro do canal. Tô vendo pra dizer link. Ele basicamente faz estruturas que sobreviveriam após o apocalipse. Se eu lembrar o nome do canal, eu posso reagir ao canal até. Porque é muito bom. Eu acho que ele não vai dar strike, porque ele funciona por um sistema de colaboração. Se você tem um sistema que faz edição, é o SketchUp, que eu não consigo mexer no SketchUp, é horrível, mas não é por causa do computador que eu tenho que eu não consigo. E sim, eu tenho um, só que não dá pra usar ele, pra editar. Minha mãe só usa pra ver foto. E ele é um computador relativamente bom. O meu computador mesmo, eu peguei peças de outros, fiz um Frankensteinzinho. Isso aqui é o café derramando. E meu pai deu para um cara o computador, que levou embora. Ele só precisava ser configurado. Eu falei, ele só precisa ser configurado. Eu não tenho CD para configurar ele. Ele tá bom. Ah não, que esculhambou, sei lá o que deu. A criatura tá rodando Windows 10 naquele computador, e aquele computador não roda o Windows 10. Ele rodava o Windows Vista travando. Eu troquei tanta peça daquela porcaria. Enfim, tô revoltado. E ele só fez a configuração e ficou com o computador. De graça. Basicamente foi isso. Se eu tivesse computador, eu fazia edição pelo computador. Deixa eu ver. Ah, eu li o Superman, o Entre a Foice e o Martelo, pensando em comentar sobre isso, sobre o que eu vi, o que eu senti, o que eu achei. E eu vou antecipar, é muito bom. O geralzão é muito bom. É muito bom. Estou estudando para concurso porque, ao contrário de enviar currículo, para mim o concurso está parecendo ser uma ideia mais fácil. Porque eu vou ser avaliado pelo que eu sei, não pelo que acham de mim, que é o que normalmente me desbanca. E eu não fato de não ter conseguido. Nada até agora, eu acredito que seja isso. Então eu vou tentar o concurso, porque eu quase passei em um. E pra mim é uma realidade mais próxima do que conseguir uma vaga. Então eu tô vendo os conteúdos. Um por um, separadamente, bonitinho. Aí eu vou baixar as provas e revisar em cima das provas logo depois. Mas eu estou vendo o assunto geral. De tudo. Então é muito importante. Isso é uma das coisas que eu tô querendo fazer. Eu tenho um colega que ele faz fotografia, ele é fotógrafo, ele entende mais parte de imagem. E que ele detesta, eu acho, tenho certeza que ele tem uma crise quando eu gravo, porque a iluminação não tá boa e etc. Eu tô pensando, mas ao mesmo tempo com medo de juntar com ele e fazer um estúdio, alguma coisa do tipo. Porque ajudaria muito no canal. Ajudaria. Nossa, seria se não ajudaria, seria um salto. Ajudaria se eu tivesse um fone melhor. Ajudaria se eu tivesse um lugarzinho pra filmar e me sentisse à vontade. Ajudaria se eu tivesse mais uma lâmpada de emergência que eu uso como iluminação. Isso ajudaria, não. Isso seria um salto enorme se eu tivesse um computador. Porque eu poderia... Eu sei que não é o ideal. Mas daria pra fazer edição. Daria pra gravar. E daria pra fazer o stream. Stream de jogos que eu gosto. Quando eu digo 100% original, não é esse 100% original diferente. Esse tipo de originalidade, mas é o tipo de querer fazer alguma coisa própria. Isso é bem difícil.
Deixa eu ver. O que mais? Tomando café pra enrolar, ganhar tempo. Sobre dinâmica. Eu poderia mudar a dinâmica a partir do momento que eu começasse a avançar. Isso seria ótimo. Caso curioso, caso ele eu não sei. O Sangue Dourado foi muito bem. Os outros não foram muito bem. Talvez eu tenha mudado a dinâmica do Sangue Dourado para os outros. Vou tentar mudar essa dinâmica. Vou tentar ser mais direto e alegre. Só que levou um tempinho para entender o Sangue Dourado. Então, é bom entender que o máximo que eu tenho, com a estrutura que eu tenho, que não é estrutura, é tudo improvisado, é uma folha de papel. Com pontos e nomes. Ou seja, eu não tenho um negócio, uma tela na minha frente, falando: oi pessoal, e é por isso que tal coisa assim? Oh meu Deus, por isso que o cara é tão inteligente, porque ele lê numa tela? Sim, ele é inteligente pra caramba porque ele lê numa tela. E nunca esconderam isso, que eles liam em tela. Só que eu não tenho uma tela pra ler, então eu tenho que aprender esse assunto. E eu não consigo olhar na câmera ainda. Então tem essas dificuldades da vida. Vou ter vários concursos, a maioria deles vai ser fraudado, tenho certeza disso. Porque as instituições que vão fazer eles não são muito confiáveis. Da prefeitura eu tenho certeza que eu não passei. Por minha responsabilidade mesmo. Porque eu fiquei entre os primeiros, mas não passei. Mas eu não estava confiante. E aquelas questões não eram de ensino médio, tenho certeza disso, não eram. Eu estava vendo uma aula que era nível de pós-graduação, por isso que eu gosto do site da Univesp. Site da Univesp não, o sítio da Univesp no YouTube. Que o sítio da Univesp, sítio da Univesp no YouTube, ou o canal da Univesp no YouTube, ele é bem interessante porque ele tem essas aulas de pós-graduação. E uma das questões era sobre um autor que, uma aula de pós-graduação em licenciatura em língua portuguesa, para dar aula sobre teóricos, essas coisas, sobre a formação do idioma, uma coisa bem mais profunda do idioma que não é ensinado na escola, é ensinado para os professores na escola para poder eles entenderem o que eles estão ensinando, o que eles estão fazendo da vida do professor, caiu na prova. Então, ensino médio. Mas eu acho que era para esses desgraçados terem caído do ensino médio. Porque a gente tem um ensino médio horrível. Aí eu tô pensando nisso. Aí eu tô tentando me recuperar, porque eu sei que eu tô muito atrasado. Em relação ao autor, ao conteúdo. Eu sei de forma muito geral, mas se torna um conhecimento inútil se for aplicado uma prova. Se eu tivesse acertado aquela questão se tivesse acertado, tinha sido aprovado no concurso. Pra ver o nível que eu tava dos aprovados, diferença dos aprovados. Não teve outra chamada. Provavelmente não teve. Se tivesse morrido o pessoal que ficou em primeiro, por exemplo, ia fazer uma maracutaia pra incluir gente lá. Eu não confio, não. Não confio aqui na cidade, não. Não confio. No município, no estado, nem no governo federal. Tanto o executivo, o legislativo quanto o judiciário não são confiáveis. Isso pode soar um pouco anarquista. Mas não é pra ser anarquista, é que realmente eu não confio nessas instituições. Não significa que eu não acredito que elas não deveriam existir. Elas deveriam existir. Só que as que daqui são muito corrompidas. Eu tava vendo a Nilce é ótimo. A Nilce e o Leon falando sobre o círculo virtuoso que funciona muito bem no Canadá. Porque eles estão no Canadá. Aqui é o oposto mesmo. Sabe que eles confiam em você. Eles ainda têm essa coisa da confiança. Aqui a gente tem a extrema desconfiança que restringe o acesso aos direitos. Isso é interessante, é o oposto. Coisas simples se tornam extremamente complicadas porque eu não tenho nem partes desse ciclo de desconfiança, porque tem plateia para isso. Tem plateia. Então isso é uma das coisas que eu tô pensando. A outra, se eu conseguir o salário, a gente botaria o estúdio de gravação. Eu descobri, que eu lembro das minhas aulas de Photoshop, que não precisa. Descobri no Chroma, aquele verde horroroso. Só precisa ser um plano branco, ou sem nada. Existem aplicativos que dá pra fazer isso. Então, se eu tiver um espaço lá embaixo, uma daquelas salas ficaria branca. E é claro, eu ia pedir para cedessem aquele espaço, porque ia ser por uma coisa importante. Ia ser por uma coisa importante.
Aí outra sala ficaria a sala dos computadores. Seria 2 computadores. Eu penso nessas coisas. Eu ia querer 2 notebooks. Mais ou menos. Quando digo mais ou menos, é aquele notebook que dá pra você usar no dia a dia. Ele roda até jogo. Com dificuldade, mas roda 2 jogos, por exemplo. 2, 3 ou 4 jogos. De um gráfico relativamente pesado. Relativamente pesado, não é mais pesado, mas um gráfico relativamente pesado. E consegue guardar na sua própria memória. Esse seria o meu pra jogar. E os outros seriam... Os mais simplesinhos seriam só pra fazer edição. Sei que a edição precisa ter uma potência boa. Mas vamos encarar a realidade. Eu estaria muito feliz se eu tivesse um computador com um Movie Maker pra fazer edição. Um Movie Maker? Nossa, eu tava feliz pra caramba sem usar o Flash. Mas eu estaria muito feliz se eu tivesse um Movie Maker. Nossa, eu estaria feliz pra caramba. Eu tenho um computador que era pra usar o Flash. E ele não funciona. Ter um computador é uma meta. Ter um computador é uma meta. Mas provavelmente vou passar no concurso antes. Aí vou ter que ajeitar o meu horário. Aí eu posso pensar até em comprar uma casa. Só que se eu comprar a casa... Enfim, eu gosto de viajar na maionese. Pensando nessas coisas, porque eu tô me esforçando pra conseguir. Porque se eu conseguir, muda tudo. Muda tudo. Muda literalmente a casa, ou eu mudo de casa, ou eu posso comprar um carro, sendo que eu não quero ter um carro, mesmo o transporte público aqui sendo horrível. Não quero porque eu não quero ter dor de cabeça pra fazer a manutenção do carro. Além de ser caro. Além de eu também não querer uma moto. Eu não gosto de tanto assim de moto. Eu gosto de carro e moto na mão dos outros. Eu acho que fica muito bonito. Mas eu mesmo nunca consegui me ver andando num troço desse. Não consigo me ver como motorista. Não consigo me ver como motorista. Embora às vezes eu queria ter um. Queria ter... Tem que ser confortável. Eu acho que é só isso. Meu padrão pra qualquer coisa tem que ser confortável. Confortável no sentido que eu vou ficar horas e horas naquela lata de sardinha, enfileirado com um bando de idiota de lata de sardinha, que preferiram ter essa porcaria assim como eu, a lutar por um sistema público decente. De transporte público decente, que seria o melhor. Mas o que? Somos todos idiotas mesmo. Mas talvez eu quisesse um, por causa do inconveniente do transporte público. Que aqui passa em cada 1h30 para 2 horas. Ou 3 horas, dependendo do horário. O que eu pego para ir pro centro, por exemplo. Por que eu uso o centro como exemplo? Porque o centro, o ônibus que vai pro centro daqui, ele passa pelas principais avenidas. Literalmente, se eu parar ele passa por 2 terminais mais próximos. Eu posso parar em qualquer um dos 2, aí eu vou para qualquer outro canto. Então, por isso que o transporte público, se ele funcionasse, seria muito bom. Se ele fosse confiável no horário. Se ele fosse confiável no horário, não precisaria nem diminuir de 1 ou 3 horas, ou 4 horas, dependendo do horário, chega a 5 horas. Tem um horário com intervalo no dia, que é 5 horas de um pro outro, e passam em sequência um atrás do outro ainda. Tem um horário. Mas é um ônibus específico que tem esse problema, o outro passa normalmente. Enfim, mas existe essa situação. A outra seria caso eu quisesse comprar uma. Enfim, custa sonhar, não custa sonhar. Custaria realizar o sonho, mas sonhar não custa. Eu mostrei lá embaixo, e vocês viram o tamanho como é que eu tô. Gordo. Lá embaixo tá parado, provavelmente alguém vai alugar. Faz parte da vida, alguém vai alugar e vai ser ocupado. Mesmo assim, eu queria ter um espaço para fazer só o processo de gravação, edição e geração de conteúdo. O do Superman vai ser o próximo, ele vai sair. Eu já li. Ou seja, ele já tá pronto. Talvez tenha edição nesse. Não sei. Vai ter edição sim. Eu gosto de ver os... Opa! Eu gosto de ver os... Opa! A lâmpada aqui da sala é a melhor que tem. Eu queria... Pensando em... Isso aqui é a lâmpada do teto. Ela é potente. Tô pensando em roubar essa lâmpada pro meu quarto.
Eu gosto de assistir os primeiros vídeos do Coisa de Nerd, embora é claro que não seja parecido com eles, eu não tenho o bobo da Nilce, nem aquela coisinha meio fofinha que o Leon tem, que é a forma dele falar. Mas sou eu. Não tem outra pessoa aqui pra gente ter essa interação. Então, é um pouco difícil. Não que eu esteja reclamando, eu tô muito feliz por ter conseguido 30 e poucos, 32, ainda são 32. Enquanto eu tô gravando, são 32 ainda. Inscritos. Por um motivo simples. Como criador original, são vocês que vão definir o conteúdo na prática. Como assim? Eu não vou ter... Eu preciso, como todos os criadores de conteúdo, ideias para conteúdo. Porque tá acontecendo de eu estar pensando uma coisa e talvez vocês queiram outra. A maioria dos que estão aqui estão por causa do meu Facebook. E vocês não gostam da maioria dos artistas que eu gosto. Isso tá muito na cara. Eu gosto de um canal, vocês... esse canal é muito chato, sei lá o quê. Só que eu me inspiro nesse canal e vocês não veem. Aí... o que é que eu tô fazendo da minha vida? Então dá um descompasso enorme. Mas tem alguma coisa que fez a gente interagir. Ao ponto de você... Opa! Clicar nesse botãozinho vermelho maldito e maravilhoso ao mesmo tempo pra querer saber o que tá acontecendo. Nem que seja pra ver as próximas, se vai ter alguma coisa interessante. Ou seja, você deu aquele voto. E se tiver alguma coisa interessante? Tão interessante quanto mais interessante? Vou clicar. E é isso que eu quero saber. Qual é o que você considera interessante? Qual é a sua ideia de interessante e de coisa legal? Então... vou estragar mais um vídeo pra deixar o Francisco bravo porque eu não sei usar a luz. E... até logo. A parte de jogos... agora eu lembrei. A parte de jogos que tá deixada de lado, ela tem uma chance dela voltar... ou ela fica no formato antigo ou ela volta de lado. Porque eu fui ver o que é preciso e eu não tenho como oferecer o que é preciso, que é o mínimo. Que vocês verem enquanto eu tô jogando, enquanto eu jogo, mostra a tela ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso de forma natural, porque só tem um celular, só tem uma câmera e só tem como eu editar dentro desse aparelho. Eu não tenho um notebook e uma câmera. Aí eu poderia usar a câmera do notebook, ficaria horrível, para captar alguns ângulos e os outros. Aí eu passaria a maior parte do tempo fazendo só a edição, que seria muito bom. Muito bom porque não, no começo seria horrível porque eu perdi a prática da edição com o tempo. E eu não edito muito por esse aparelho porque é difícil. Se ele reinicia ou se ele, por algum milagre, resolve se conectar com um aparelho Bluetooth, por exemplo, perco todo o conteúdo. Aí fica meio difícil você refazer várias vezes. Então é por isso que a parte de jogos está quase... vai ficar um pouco parada, vai ficar um pouco de lado. Além de ter o problema que... de vírus esse troço. Ele tem problema de vírus. Eu perdi o último mundo de novo. Ele já deu a memória dele cheia de novo. Sendo que não tem nada na memória dele, porque eu reinstalei tudo do zero. Mas vocês não precisavam saber disso. É só que não dá pra fazer jogos mesmo, por enquanto. Não do nível que vocês merecem ou querem. E nem os jogos que vocês exatamente querem. Porque a minha conexão é bem ruinzinha. Então é isso, não é porque eu não quero ou porque eu não gosto, mas é porque não dá pra fazer. Por exemplo, a história de meme é só pra fazer edição de meme. E correr risco de refazer ela sempre. Sempre. Aí eu corto. Aí eu edito de novo. Aí eu perco. Aí o vídeo volta a ser um vídeo grandão. Aí tem que cortar de novo. Porque o celular trava e reinicia. E dá problema. E não conclui o procedimento do processo do salvamento. Já editado. Aí reinicia. Aí volta tudo de novo. Aí reinstalo. Enfim, é por causa dessas questões mais chatinhas que vocês não precisavam saber que não dá pra fazer por enquanto. Não significa que eu não goste de jogos, não significa que eu não queira que tenha jogos. Mas é difícil. Nesse aparelho é difícil. Cada foto, cada minuto, cada segundo é o dobro ou triplo pra poder processar e salvar. Mas é o único que funciona nesse aparelho. Então não tem como eu substituir ele, porque os outros não funcionam ou são pagos.
Os que são pagos eu não sei se eles funcionam, porque eu teria que pagar pra saber. E ainda tem esse risco deles não funcionarem. Então é por isso que vai ficar nesse formato. E eu gostaria de agradecer de novo aos 34. Não são 32, são 34, eu vi agora. Muito obrigado.